Olá, eu sou a professora Rosicler e nós hoje falaremos um pouco de arte para o 6º ano, mais precisamente sobre os elementos da linguagem visual. Você sabe quais são? Acompanhe comigo na tela. Dentro dos elementos da linguagem visual, nós temos as linhas e as formas. As linhas são os elementos visuais que compõem boa parte das obras de arte. Você conhece essas linhas? Nós temos as linhas horizontais, verticais, inclinadas, côncavas, convexas, temos as linhas quebradas, temos as linhas onduladas e, claro, temos as linhas mistas, que são a mistura de todas as outras linhas. Nós temos também as linhas grossas, linhas finas, dependendo da intensidade com o que nós aplicarmos o pincel ou o lápis ou ainda a nossa caneta. As formas, nós temos 3 formas simples, o quadrado, o círculo e o triângulo. E a partir destes 3 elementos, que são as formas, nós podemos criar uma infinidade de outros elementos, de outras formas, aquelas que a nossa imaginação mandar. Nós vamos também falar sobre as cores. Vocês sabem quais são as cores primárias? As cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. E a partir delas nós podemos criar uma infinidade de outras cores. Mas as principais que nós podemos criar nesse momento são, a partir das primárias, nós podemos misturar o azul com o amarelo e criar o verde, podemos misturar o vermelho com o amarelo e criar o laranja e podemos misturar ainda o vermelho com o azul e criar o roxo. E a partir delas, uma infinidade de outras cores, como vocês podem ver no nosso círculo cromático. E para falarmos de cores, nós vamos falar sobre a arte abstrata. Acompanhem comigo na tela. Nós vamos falar sobre o artista acreano Danilo Desacre, que faz uso das cores e das linhas nessas 3 obras que nós vamos mostrar dele aqui. A primeira obra chama-se Menina Dominando o Dragão Incendiado. É uma obra que tem uma composição abstrata e que mostra muitas linhas e que mostra o uso também das cores primárias. Já na obra O Olho da Esfinge, nós podemos ver as cores secundárias se misturando a estas primárias. Nós temos o laranja e temos também uma infinidade de linhas sendo trabalhadas aí. A terceira obra de Danilo Desacre chama-se Abduzidos. Nós podemos observar que nesta obra o artista se utiliza de outros elementos da linguagem visual para compor esse trabalho. Nós vemos ali na parte superior um CD que está representando um círculo, Vemos também que tem outros elementos, nós temos plástico, temos uma infinidade de outros objetos sobre esta obra de arte. A quarta obra que vocês estão vendo é do artista Kazimir Malevich. Observem que aqui ele faz o uso dos elementos da linguagem visual, que são as formas, Formas geométricas, ok? E também faz uso de algumas cores, como o amarelo, como o azul, mas em si a obra tem uma característica de cores mais neutras, O branco, o cinza e o marrom, ok? Bom, vocês devem estar se perguntando o que é a arte abstrata, gente? Então vamos lá. Acompanha comigo aqui na tela. Gente, a arte abstrata foi um movimento das artes plásticas que tem como característica principal e mais marcante a representação de formas não reais. Na arte abstrata, a representação das imagens é distanciada completamente da realidade. Nas obras desse período, a forma e a representação da realidade são menos importantes do que a capacidade da obra permitir a interpretação de diversas formas e da relação com o sentimento e com a emoção do artista e também de quem vê a obra, ok? Mas nós também não podemos deixar de falar, acompanhem comigo na tela, sobre o impressionismo. O impressionismo que foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte no século XX. Havia algumas considerações dentro do impressionismo, muito mais práticas, na verdade, do que técnicas. Os artistas impressionistas, eles preferiam pintar muitas vezes ao ar livre,
para poder acompanhar a incidência de luz solar sobre os objetos e assim poder identificar que, dependendo do horário do dia, esses objetos poderiam mudar a sua cor. Uma outra característica também muito importante do impressionismo são as pinceladas curtas e grossas. Outra característica também é que os impressionistas não misturavam as cores na palheta, e sim diretamente na tela, não sabendo muitas vezes qual o efeito que poderia ser produzido naquele momento. A obra que vocês estão vendo chama-se Impressão Nascer do Sol e é do artista Claude Monet. Claude Monet foi, na verdade, o nome mais importante do impressionismo, pois foi a partir desta obra que esse movimento ficou assim caracterizado, mais como uma crítica do que como um elogio ou de como uma apreciação de uma obra bem feita. Por quê? Porque as pessoas, ao observar a obra, percebiam que tinha-se a impressão de se estar vendo alguma coisa e não realmente o objeto que havia sido desenhado. Portanto, o movimento artístico ficou conhecido como impressionismo, por dar a impressão de se estar vendo determinado objeto. Nós vamos falar também sobre o pontilhismo ou divisionismo. Acompanhem comigo aqui na tela. Esta obra que vocês estão vendo chama-se Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte. É uma obra do artista Georges Seurat. Ela foi toda construída dentro do princípio do pontilhismo ou do divisionismo. Vamos ver o texto aqui. O divisionismo, por que ele era chamado assim, gente? Ele era um estilo característico da pintura do novo impressionismo. Ele também pode ser chamado de neoimpressionismo, definido pela separação das cores em pontos individuais ou ainda manchas que interagiam opticamente. Ou seja, as cores elas acabavam se misturando pela proximidade. Então, formando assim toda essa gama de luz, de sombra, né, e de qualidade pictórica que vocês podem ver. Gente, hoje nós ficamos por aqui. Falamos um pouco sobre os elementos da linguagem visual, falamos um pouco mostramos para vocês como eles estão colocados dentro de cada obra de arte, como cada artista se expressa e de uma forma espontânea, de uma forma livre, assim produzindo belíssimas obras de arte que fazem parte da nossa história, tanto da história universal quanto da nossa história acreana. Na próxima aula, nós veremos outros conteúdos que vocês já estudaram, mas que não foram contemplados aqui nesse momento. Eu estou deixando no link desse vídeo aqui algumas sugestões de link do YouTube para que vocês possam acompanhar atividades que podem estar sendo realizadas utilizando a técnica do pontilhismo, da pintura livre, da pintura em camiseta, e assim vocês poderem se divertir e ter um momento de prazer artístico durante toda essa nossa quarentena. Um abraço, tchau!